diretamente o seu cotidiano. Muito bom dia, Edjeide Fernandes, economista, está aqui conosco toda quinta-feira para o nosso CBN Economia. E aí, muitos abalos para essa semana? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Semana Nacional do MEI. Tem uma convidada especial para se juntar a nós nesse bate-papo, mas antes você tem aí alguns abalos, você sempre traz aquele apanhado da Semana Econômica aqui pra gente. Isso. Tal do IOF, o que é isso? É IOF. Disso que nós vamos falar hoje? É disso, O que quer dizer essa siglazinha Do que aí? se alimenta o IOF? Por onde andam? Por onde vivem? Como se reproduz? IOF. Eu quero falar, gente, primeiro até a caneta dela é verde. Ah, é que verde é a cor mais linda. Essa caneta aqui da Defensoria Pública, né, Anderson? até Tá a tudo caneta, combinando. tudo A verde. minha capinha é verde. Olha É só tudo que verde bonitinho. aqui. Mas que enfim. verde é a esperança, né? Eu preciso de muita esperança na vida. Não precisamos de esperança, viu, Pedro? Porque assim, né, a gente acha que a coisa passou, né, os tumultos na economia e vem mais um. Né? Agora falando de coisa séria, né, o IOF é um imposto sobre operações financeiras. Então, todas as vezes que a gente faz operação financeira de crédito, ou de compra de moedas, ou de seguro, a gente paga o IOF, né? Então, é como se fosse, lembra da CPMF? Movimentou, fez movimentos mais com operações de crédito, aí você tem o pagamento. Nós tínhamos aí alíquotas em torno de 0,38 a 1,1 de taxa sobre essas movimentações e operações de crédito. E aí a gente teve, né, a situação da semana passada, que percorre para essa semana, né, e que não terminou, isso aí vai avançar, vai continuar avançando, de sair dessas alíquotas de 0,38 para 3,95, né, e algumas situações aumentando ainda mais esse imposto, que, como eu falei, veio assim, ó, amanhã tá valendo, né? Então, o IOF, ele não é um imposto vinculado à arrecadação, ele na realidade é regulatório, tá? Não tem a ideia de aumentar a arrecadação. Então, ele deveria, segundo especialistas nessa área tributária, de que ele deveria entrar em noventena, ir para o Congresso e começar a vigorar, mas simplesmente o governo chegou e falou, não, começa a vigorar e aí a gente tem essa situação que já está valendo. Pedro Paroch, 911, quais as suas dúvidas aí ainda sobre essa sigla misteriosa? Edith, você mencionou, né, basicamente a questão do crédito e câmbio, mas ele também incide sobre seguros e investimentos, né? Isso. E nesse campo, falando especificamente desses dois termos, digamos assim, isso vai, de certa forma, abranger muita gente, porque a gente fala do ponto de vista de crédito e investimento, a gente pensa em grandes empresas, em grandes investidores, mas quando ele chega e incide ali sobre seguros e investimentos, de certa forma, ele vai abarcar mais pessoas. É isso? Então, seguro já existe, tá, Pedro? Na hora que você contrata seu seguro para o carro, por exemplo, ou para o seu seguro de vida, ele já tem, 7,38%, se não me falha a memória, sobre a contratação de seguros, tá? Você paga sobre o valor do prêmio, que você está em cima do valor do cálculo do valor do prêmio, tá? Então, ele já existe. Esse tipo de IOF, ele não foi mexido. Na realidade, o que aumentou foi o IOF sobre as transações de seguros de vida vinculados à Previdência acima de R$50 mil de aporte. Aí, a facadinha foi de 5%. Tá? Então, tivemos essa situação. A outra situação que eles tinham imputado uma alíquota de IOF em cima das transações de multimercados para fundos internacionais. Aí o pessoal que mexe com investimentos correu em cima do governo, e aí nessa situação eles levantaram o flag e falaram, não, peraí que esse aqui vai continuar isento, porque estava falando que o governo estava taxando sobre remessa ao estrangeiro. Né? E aí a dificultar, aí faz aquelas contas de quanto que vale um, quanto que vale outro, então já que foi, já vai e não volta mais esse dinheiro, porque se voltar era imposto 0,38, se ir era imposto, se não me falha a memória, de 7 que eles colocaram. Exato. Então isso deu aquele abalo, né? O que eu estou mais preocupada para as transações econômicas é o seguinte, hoje os juros pro crédito
o cartão, para o giro normal, né, de capital de giro das empresas, ela está em média 24% ao ano, tá? Para as empresas. Eu não estou falando de pessoa física, eu estou falando de empresas. Sim. Você já vai pagar 24%, em média. Agora, com o IOF, na contratação, você vai pagar do valor contratado 0,95 e ao longo de 365 dias, você vai pagar juros diários, pagar esse imposto do IOF diário, que vai dar no final de 365 dias mais 3%. Então, você que já contrata a 24% de juros vai ter um acréscimo de 3,95% a mais. E é para cada transação, Pedro. Então, você transacionou 0,95%, quase 1%, você vai pagar do valor que você transacionou. Isso vai inviabilizar a negociação das empresas em relação a especificamente essa situação. Né? E vai pegar todo mundo, Pedro. O problema é esse. Ele vai pegar isso vai valer para micro e pequenas empresas que estão ligadas que estão enquadradas no lucro presumido. Agora, para Simples Nacional, até 30 mil vale a regra anterior. A regra anterior é 0,38. A partir de 30 mil, você vai pagar esse 0,95 mais 0,008, que dá no final de 365 dias mais 3%. É como se o governo não entendesse que as empresas precisam de giro. Ele penaliza todo mundo. E aí a gente vai falar de MEI daqui a pouco, mas isso também vale para MEI. Ele também foi lá e falou, se você pegar crédito, você também vai estar pagando mais e mais imposto. As empresas fazem isso é muito realidade, isso é dia a dia de empresa. As empresas fazem muito aquela história dela antecipar o que ela vendeu. Então, ela vende lá no cartão de crédito, ela vende via boleto e ela faz uma movimentação de antecipação. Essa antecipação de crédito vai cair o IOF também, aumentou a carga do IOF também nessas transações. Então, peraí, né? Em vez de facilitar, tá piorando, porque ele não arruma as contas dele, aí a gente tem que arrumar a conta dele. Eu vi o Lula ontem falando que ele vai lançar por esses dias aí mais um programa de redução de juros para habitação, para aquisição de motos, tá? E para facilitação de linha branca. Aí eu fico pensando, beleza, se ele vai fazer, ok, mas quem que vai pagar a conta? Porque se ele vai fazer uma linha nova de redução de juros para essa aquisição, os juros, diferencial de juros é pago pelo governo. E se o governo tem que pagar, quem tem que pagar é nós. Então, isso vai aumentar o quê? Vai aumentar a despesa do governo. Aí vem mais pressão para ele ter que arrecadar mais. Nós já temos uma carga tributária em torno de 34% a 36% sobre tudo que é movimentado no país. Tem algum setor econômico que ganha com essa mudança, DJ? Ou todo mundo está lascado? Não, o Como agro diria a Dilma, no final todo mundo vai perder. É mais ou menos por aí. Ninguém sai feliz dessa mudança, então? Ninguém sai, porque assim, o IOF é em cima das operações financeiras, certo? Certo. Toda empresa que tem operação financeira, então ela vai ser impactada. As empresas que têm operações financeiras em câmbio já tem esse IOF na conta delas. Agora vai sair de 1,1 para 3,5. Então, assim, a brincadeira é essa. Ele sai de 1,1 para as transações em moeda e vai para 1,5. Essa é a história. Então, você está vendo? A gente tem uma situação de aumento de custo para as empresas. Aí eu falo, se aumentou o custo das empresas, quem é que vai pagar? Nós, né, como consumidor, concorda? Porque ela já está com margem apertada. Agora, a empresa, ela sempre está precisando de quê? Ela está precisando de crédito. Ela vive... É engraçado falar isso, mas é verdade. É uma situação que não é só do agro. O pessoal fala, o pessoal do agro é alavancado em crédito. O pessoal do varejo é alavancado em crédito. Entendeu? Porque ele precisa do crédito, muitas vezes, para comprar o estoque para vender. E aí você tem uma situação que agora ela vai pagar 3,95% sobre o dinheiro que ela tomou de operação. Então, é uma situação grave, tá? Não sei se você acompanhou, Pedro, mas aí acho que foi o Mercadante que falou que agora o Banco Central não precisa aumentar os juros,
Por quê? Porque ele não precisa aumentar os juros, porque a história do IOF automaticamente aumentou os juros por automático, digamos assim, né? Então, assim, vai dar mais política restritiva no crédito e aí o Banco Central pode começar a reduzir os juros. Ô, meu senhor. Essa conta não bate. E Edjeide... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Concorda, Pedro? Total. Em termos de promessa, ontem, como você mencionou, houve uma confusão ali, né? Um disse-me-disse, depois o governo, o Lula até disse que sabia do aumento, mas não contava ali com essas alíquotas, enfim, impostas. Ontem, acho que é Dário Dorigon, ele disse que a Fazenda estuda recuar desse aumento do IOF, busca ali uma alternativa. Diante do que foi proposto, que alternativa seria essa, assim, na tua visão? Dá para entender, para sair de um rebuliço desse que o governo se meteu? Sim, então, eu vi. Ele cometeu a mesmo, digamos, erro de comunicação que ele cometeu em dezembro. Você lembra, Pedro? A gente ali naquele finalzinho, Sim. Quase Natal, né? Que ele falou que veio a história do Pix, né? E aí ele falou do Pix e na sequência ele também falou da redução do imposto de renda sobre até 5 mil, né? Ele sempre ele dá uma notícia boa para a economia, aí ele vem com uma porrada. Ele tinha dado a notícia de cortar gastos e restringir a parte orçamentária em 31 bilhões de reais, certo? Com a história do IOF, ele iria arrecadar esse ano 20 bilhões, 18 a 20 bilhões, e para o ano que vem mais 40 bilhões. Então, tipo, esse ano ele ainda não ia salvar o orçamento, mas talvez ano que vem desse aquela salvada no orçamento. Com essa história de que, não pode ter IOF, eu acho que vai ter coisas, vai ter confusões dentro do Congresso Nacional, porque a Confederação Nacional da Indústria, da Agricultura, a Fiesp, as federações, né, das entidades empresariais estão todas em cima do Congresso Nacional para rever. E aí ontem também, eu não sei se você viu, saiu eles falando que iria... através de um possível pré-sal novo na parte equatorial do Brasil, que teria recursos de fundos ligados a petróleo que poderia vir a ser antecipados, e aí no lugar dessa arrecadação do IOF não vindo, eles poderiam usar isso como uma segunda alternativa de a base arrecadatória para cobrir o rombo que está as contas. Mas eu não sei como vocês estão acompanhando isso, mas assim, não tem dinheiro. Não há dinheiro, tá? E IOF agora acontecendo, a economia desacelera mais, sim. Então, as transações vão diminuir, consumo diminui, a coisa acontece que diminuindo o consumo reduz a arrecadação, né? Então, a gente tem esse movimento aí de desaceleração, e aí a economia desacelerando, o governo também diminui a arrecadação. E, Edjeide, só antes de seguir aqui para nossa pauta do MEI, você tinha pontuado principalmente 3 setores para gente: indústria, comércio e agro. Algum deles vai sentir essa mudança de uma maneira mais impactante? Então, eu acredito que o agro, por causa das transações internacionais em moeda, né? Então, eu acredito que com esse aumento para 3,5 nessas transações, o agro, ele... E como eu falei, foi dado para funcionar assim, no dia seguinte, né? Então, nessa situação, pegou todo mundo de surpresa. Não tem como fazer conta, nem entender o que estava acontecendo. É um custo de 3,5, que antes era 1,1 e agora foi para 3,5. E aí, o que é? Você está falando de coisas que são um volume de moeda muito grande. Milhões, bilhões transacionando, e aí todas essas transações sofrendo o impacto do IOF. Só quero refrisar, nós já pagamos IOF em todas as transações, mas ela sai de 0,3 e 0,38 nas transações e vai para essa história aí de 3,95. No caso de moeda, sai de 1,1 para esse 3,5. Nós estamos falando desses movimentos, entendeu? Então, e no caso de seguro, a gente já paga, tá? Não sei se você sabe, mas você tem seguro do seu carro, você já paga mais de 7% só em IOF.
Jesus, estava ruim, agora parece que piorou, né, Pedro Panock? Mas enfim, 9h23, a gente segue aqui recebendo mensagens. Se você tem alguma dúvida para tirar com a Edjade, manda pra gente no 99803-5580. Mas agora receber oficialmente a nossa convidada, a Cristineide Pontes, que é analista técnico do Sebrae Mato Grosso, para que a gente possa falar um pouco mais em detalhes, né, Edjade, sobre a Semana Nacional do MEI. Seja bem-vinda, fica à vontade para dar um bom dia para nossa audiência, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, obrigada. É um prazer é meu estar aqui representando o Sebrae e levando informação aos nossos ouvintes. Tá aí, Edjade, fica à vontade para comandar nosso bate-papo. Sempre, volta e meia, tem alguém do Sebrae aqui para conversar conosco, será, né? E mostra aí a importância do Sebrae para os mais diversos temas que a gente tem aqui ao longo das nossas manhãs de quinta-feira, não é verdade? Exatamente, né? Eu também sou da casa como credenciada, né? Do Sebrae há 14 anos, estamos ali juntos, convivo com esse pequeno, micro empresário diretamente ali nas ações que o Sebrae, nas soluções do Sebrae. E essa semana o Sebrae está desenvolvendo, na verdade já faz anos que acontece isso, né? O Sebrae está promovendo a Semana do MEI, que foi, como eu falei, já falei várias vezes aqui, foi uma revolução que teve no Brasil, com relação a uma economia que era subterrânea, que a gente falava, economia informal, trazendo à luz as pessoas abrirem seus próprios negócios de uma maneira muito simplificada, pagando valores de impostos, que a gente está reclamando aqui, baixíssimos também, e que atende aquele pequeno mesmo, aquele micro mesmo, né? É a pessoa que faz o bolo, é a costureira, né? São as pessoas que trabalham na linha de transporte. Então, são N categorias, né? Que aí a Cris vai poder tá até explicando melhor para a gente, mas teve uma grande revolução em tudo isso, e as pessoas, elas têm uma certa dificuldade em compreender o MEI. Então, a Semana do MEI acontece para estar explicando, entregando, dizendo, e eu gostaria que ela falasse um pouco como que está sendo essa ação do Sebrae na Semana do MEI. Então, nós chegamos na 16ª edição da Semana do MEI, né? É uma estratégia do Sebrae Nacional, que já impactou mais de 3 milhões de microempreendedores individuais em todo o Brasil ao longo desses anos, né? 3. Então, nós estamos aqui hoje, né? Já está acontecendo a Semana do MEI, começou na segunda-feira e vai encerrar agora na sexta-feira, né? No dia 30 de maio. Então, nós estamos na Praça da República, das 8 às 17 horas. Não fechamos no horário do almoço e o nosso time lá está preparado para tirar dúvidas, levar soluções para quem precisa e para quem quer empreender. E quais que são nesses momentos? Posso, Cris? Posso chamar assim? Pode sim. Os principais serviços, né, que o microempreendedor pode encontrar nessa semana. É uma oportunidade também para abertura, né, de MEIs, para tirar dúvidas daquelas atividades, né, relativas ali ao dia a dia desse microempreendedor. Conta pra gente detalhes. Sim, hoje nós, com todos os serviços, nós estamos oferecendo lá totalmente gratuito, tá? Desde formalização, regularização de débitos, declaração manual de faturamento. Nós também temos um consultor de plantão falando sobre linhas de crédito, dando essa consultoria sobre gestão financeira da empresa. Então, quem tem dúvida e que precisa regularizar, que precisa formalizar, que está ali, né, vendendo, que nem falou, tem muitas pessoas que vendem aquele bolinho, que está ali mesmo na praça, que está ali mesmo vendendo o seu bolo, o seu suco, e está na informalidade, e deixando de ter os benefícios, né, como MEI. Então, é uma oportunidade também para estar indo ao nosso stand, que está montado, está bonito, esperando todos que possam tirar dúvidas e fazer essa formalização. Cris, para além desses atendimentos mais específicos, haverá também palestras, oficinas? Como é que vai funcionar? Sim, ontem mesmo nós tivemos uma palestra, né, com um jornalista Diego Hurtado. Foi muito bacana lá no CRAS do Cristo Rei. E nós tivemos também lá no CRAS esse atendimento. Está tendo oficinas também, em todo o estado de Mato Grosso, onde tem um Sebrae ou um ponto de atendimento, também está acontecendo essas oficinas.
9h28, Edgeide, dá tempo de trazer aí ainda alguma dúvida antes da nossa pausa para o repórter CBN. Fica à vontade. Edgeide que conhece bem também esse universo de MEIs aqui em Mato Grosso, né? Já atendi alguns, né? Assim, quando saiu o MEI, eu atendi a linha de beleza. Então, a gente, sabe, aquela senhora que fazia unha, né, que tratava o cabelo das pessoas e tal, e aí como que a gente formalizava isso, né, que é um mercado complicado, na época era para formalização, para estruturação, né, e aí veio o MEI, e aí tem uma questão que eu acho interessante, Cris, você falar, que é da Seguridade Social, né, quando você faz o MEI, quais são os benefícios da área social que é atendido, né? Então, o MEI, ele tem todos os direitos previdenciários garantidos, né? Tanto como aposentadoria, auxílio reclusão, auxílio maternidade, aposentadoria por doença, né? Então, todos os direitos previdenciários também são garantidos para o MEI. Então, a gente sempre pensa também naquela pessoa que está ali na informalidade, às vezes é o esteio da família, né? E fica doente e não tem um amparo social, da Previdência Social, né? Então, é uma forma de incentivá-los também a se formalizar. É baratinho, porque o MEI, um dos benefícios dele é ter um tributo fixo, né? Ou seja, se você é prestador de serviço, você vai pagar somente R$5 de ISS-QN. E se você já está no comércio e indústria, você vai pagar R$1 de ICMS. Então, ou seja, é fixo e muito baixo, né? E a outra partida, que é uma fatia um pouco maior, que é a contribuição previdenciária, que está em 5% em cima do salário mínimo. Muito bem, a gente precisa fazer uma pausa agora para que a gente possa acompanhar o repórter CBN, as notícias da rede, mas daqui a pouquinho a gente está de volta para falar. Cheio de mensagem chegando, Pedro Panoc. Vou começar aqui pelo Adriano. O Adriano? Diz que, Camila, você comprando dólar para ir para Disney vai pagar 3 vezes mais IOF. Exato. Fala para Edgeide que o dinheiro tem. O problema é que o governo gasta mais do que arrecada e o buraco não tem fundo. Querem dar gás, energia, pé de meia, Bolsa Família e vai piorar porque estamos chegando em período eleitoral. Ainda falando da questão do IOF, que a gente iniciou o nosso bloco aqui, né, Edgeide? A mensagem do Adriano. Concordo plenamente, Adriano, e eu sei muito bem o tamanho do rombo das contas do governo federal. Jesus. E ó, ele mandou um recado pra vocês. Cristineide e Edgeide, dá uma dupla sertaneja. E aí, meninas? Concordo plenamente. Vocês gostam do sertanejo? Já bora marcar um show. Muito. Bora marcar um show lá na outra rádio. A minha irmã chama Edilene, então assim, eu junto. Quase um trio, então. Podemos formar um trio por aqui. Mandar um abraço pro professor Alexandre, que também tá aqui conosco. Já vou trazer o comentário dele. Luciano Ramalho tá mandando áudios. Mas Pedro Panoc tem um recadinho, Pedro? É isso? Manda bala. Obrigado, Camila Edgeide. Agora, um recado muito sério para você. O governo de Mato Grosso adotou tolerância zero contra facções criminosas e, para reforçar essa luta, acaba de lançar o Disque Extorsão, que é um canal de denúncia sigiloso e seguro. Se você está sendo ameaçado, sofrendo extorsão ou conhece alguém nessa situação, ligue 181 e denuncie. Eu vou repetir para você anotar. Disque Extorsão 181. Sua identidade será preservada, então pode ligar sem medo. O crime organizado só cresce quando ninguém denuncia. Mas agora você tem uma ferramenta direta para combater isso. Além do telefone, você também pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, cesp.mt.gov.br, e denunciar em total segurança. Não fique calado. Sua denúncia pode salvar vidas e impedir que o crime avance na sua cidade e no seu bairro. O governo de Mato Grosso está do seu lado nessa luta. Ligue 181 e denuncie. Antes das meninas seguirem por aqui, Pedro, dá pra soltar na caixa rapidinho esse áudio do Luciano Ramalho? 9 segundinhos, para que as meninas possam acompanhar. A dupla acaba de ser lançada e já tá sendo assediada por aqui. Escuta só, meninas. Cadê, Luciano? Ó, se formar a dupla aí, eu arrumo uma música pra vocês, hein? Vocês sabem que eu sou compositor e eu entrego uma música sucesso. Se quiser, eu mando aí pra vocês verem.
Já mandou aqui, ó. Vou compartilhar com a Edgeide, para ela compartilhar também com a nossa convidada dessa manhã, Luciano Ramalho. Ele é compositor, né? Já mandou umas canções aqui pra gente dar uma analisada. Fez já pra você também, amiga? Tá, oi? Já fez pra você também? Não, eu quero uma música pra mim. Ah, Luciano, você podia conversar comigo, né? Pra gente fazer uma música pra mim. Eu acho que eu vou precisar. Você percebeu que ela ficou com ciúmes, né? Eu fiquei mesmo. Eu quero uma música pra mim também, Luciano. Mas a minha, ela vai ter que ser outro tom. Depois eu vou te contar essa fofoca. Mas vambora, que a gente tá com pouco tempo e a gente precisa seguir aqui falando ainda sobre a semana do MEI. Jade, fica à vontade. Eu sei que você separou mais alguns tópicos aqui interessantes pra gente tratar nessa manhã. Manda bala. Uma coisa que eu percebo na economia, Cris, é que as pessoas que são MEIs, elas têm uma certa dificuldade com papelada, né? Tem uma questão no MEI que ele não precisa de contador, né? Vamos colocar entre aspas, se não precisar de contador. Mas, assim, o Sebrae, eu sei que tem um papel fundamental nesse apoio a atender essas exigências. Existe uma regularidade, um regramento em cima do MEI, né? Com relação às declarações. Então, eu queria que você comentasse pra gente 2 pontos. Primeiro, como o Sebrae apoia o MEI, e num segundo momento, quais são as responsabilidades com relação a essa questão das declarações que ele precisa fazer, das emissões de nota? O papel do Sebrae é fundamental para o fortalecimento, né, e regularização e crescimento deste público, né? Então, nós prestamos orientações, formalização, capacitação, qualificação e sobre as regularidades, que é muito importante, se o MEI, mesmo que ele não faturou no ano, ele é obrigado a fazer essa declaração. E o prazo para fazer essa declaração de faturamento do ano de 2024 encerra agora dia 31, tá? Então, assim, para você que ainda não fez e precisa fazer, tá? Como eu disse, é uma das obrigações fazer mesmo que ele não faturou. E este faturamento hoje do MEI é de R$81 mil, ou seja, o MEI pode faturar até R$81 mil por ano, né? Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o MEI pode faturar até R$81 mil. Aí, algumas pessoas perguntam assim, eu faturei um pouquinho mais, né? Eu faturei R$81.005. 85 mil? A regra é essa mesmo, é R$81 mil, tá? Então, tem que fazer essa declaração, o prazo está curtíssimo, encerra agora no dia 31 de maio, no sábado, né? Então, nós estamos a posto para ajudar e orientar nesse sentido. E como que ele faz essa regularização ao longo do ano? Como que ele emite essas notas? Como que acontece? Porque, por exemplo, acontece muito caso assim, a pessoa trabalha de diarista, essa é uma das atividades que o MEI atende, né? Mas ela trabalha, sei lá, em 5 casas, uma casa uma vez por dia da semana, e aí ela não emite as notas para essas pessoas físicas, ela não emite a nota. Tá correto isso? Tá errado isso? Como é que o sistema entende, a Receita entende essa movimentação dela? Então, essas pessoas que é diarista, prestadores de serviços, vamos falar do modo geral. A pessoa que faz a unha, a manicure, o cabeleireiro? Ela só é obrigada a emitir nota se for de jurídica, né, para a empresa, CNPJ para CNPJ ou para algum órgão público, né? Aí ela é obrigada. Se for pessoas físicas, somente se a pessoa pedir fazer uma exigência, mas não é obrigada não, tá? Então, assim, o Sebrae também tem algumas orientações sobre esse sentido, ajudar como você fazer o seu caixa, como fazer suas contas durante o ano, porque, assim, ele tem que ter este controle, né? Então, assim, por mês, compreende um valor de 6.750 mensal. É uma média para você ter uma noção do quanto você fatura mês a mês para se fechar essa conta de R$81 mil. Então, é importante que ela tenha esse controle, né? Para quando ele chegar lá e falar, não, eu já tenho esse valor certinho, contabilizado para eu fazer a minha declaração. Entendeu? Então, olha só, se você atende pessoa física, você é MEI, atende pessoa física, você não precisa, não é obrigatório emitir nota, ok? Agora, se você atende pessoa jurídica, aí existe a necessidade da comprovação da nota. Isso. Sua remuneração média mensal está enquadrado no mês, são 6.750, certo? Isso. Que aí você está dentro dessa cota de chegar no final do ano a R$81 mil por ano, mas você é obrigado a fazer declarações anuais,
certo? Sobre o que aconteceu nesse ano. E existe também o valor do pagamento mensal, né? Que a gente estava começando a conversar sobre isso. Fala um pouco mais. Exatamente. Como eu falei, o valor são 3 tributos, na verdade, que o MEI paga, né? Que é o ISS, QN, se for prestador de serviço, sim. ICMS, né, se for comércio e indústria, e paga também a contribuição de 5%, que é do INSS. Então, hoje o salário que está R$ 1.518, 5% em cima dele, vai dar R$ 75,90, né? Se você for prestador de serviço, R$1 a mais aí, 76, né, e 90. Se você for comércio, mais R$5. Ou também o MEI pode ser os dois. Pode ser prestador de serviço e também atuar como comércio, né? Que seria mais R$6 aí nessa conta. Então, fecharia um total de R$ 81,90. Ou seja, por mês. Ou seja, muito baixo se você for comparado com o CLT. Né? Que é um pouco maior, ou se você quer pagar como autônomo também, você vai pagar um pouco maior. Muito maior, né? Porque o MEI é um dos benefícios, 15%, né? O valor da nota se você trabalha como autônomo e não tem registro de PJ. Nossa, é como eu falei, o MEI mudou muita coisa, facilitou bastante a vida. E quando você, por exemplo, é uma pessoa, vamos falar de serviços, você é uma pessoa assinado carteira, e você ganha lá, sei lá, seus R$3.000. Ou R$5.000, que a pauta sempre é 5.000, né? R$5.000. É 27,5, né? Isso. Hoje, a gente está falando de você faturar 5.000 e você pagar R$81 sobre essa base de 5.000, entendeu? Então, você vê que é uma diferença bem importante. Antes de trazer aqui o comentário do Júlio César, o Pedro tem mais um recadinho pra gente, Pedro? Tem. O que você nos conta nesse momento, agora 9h47. Quem não gosta de ganhar, né? Se você é uma dessas pessoas, então não deixe de aproveitar a campanha Todo Mundo Ganha da Unimed Cuiabá, porque eu posso garantir que esse nome não é força de expressão. Você, a esposa, o cunhado, o amigo, a vizinha, todo mundo sai ganhando, pois fica protegido com a qualidade Unimed, sem que isso pese no bolso. Um exemplo perfeito disso é o Plano Start, que até o dia 31 de maio sai por R$ 141,69 ao mês para pessoas com até 18 anos. É isso mesmo, por apenas R$ 141,69 ao mês, você tem acesso a consultas, exames e toda a estrutura da maior operadora de saúde do estado. Mas atenção, viu? Como eu disse, essa condição é válida só até 31 de maio. Então aproveite agora mesmo e ligue no 65 3612 3101 para contratar o seu plano. Tá esperando o quê? Vem com a Unimed Cuiabá, que todo mundo ganha. Camila e Dijeide. Meninas, o Júlio César, ele é sempre nosso ouvinte do contra aqui. Aí ele tá colocando aqui o ponto de vista dele com relação ao MEI. E na visão dele, o MEI é um limitador. Ele diz assim, se você tem um negócio simples, mas tem um bom investimento, tu fica limitado a esse teto de 6.750. Com isso, você é obrigado a mudar de categoria. E aí o empreendedor, acha que está crescendo, mas no fundo está entrando em um buraco sem fundo. O menos ruim seria o PL de 130 mil, eu acho, né? Que está parado desde 2021. Tá. E eu concordo, odeio papelada. E aí? O que a gente pode trazer de contraponto aqui ao comentário do Júlio? Eu acho que faz sentido também esse ponto de vista aí, gente. Então, amigo, você está no Brasil, certo? Cresceu, você vai ser observado pelo governo e ele quer o quinhão dele, é o preço de estar no Brasil. É a mesma coisa quando você está no Simples Nacional e seu faturamento começa a ficar R$250 mil. Cara, tem que mudar para o lucro presumido, não tem jeito, você tem que sair da alíquota do Simples Nacional e ir para o lucro presumido. E até porque no lucro presumido há travas, né? Para serviço 16,33%, para a área, por exemplo, de alimentos e bebidas 9%, né? Então, assim, é o custo do crescimento dentro da economia brasileira. Esse de 130 realmente já faz tempo, mudaria bastante coisa. Mas é aquela história, com esse... Sairia desse 81 ao ano para 130, 130, exatamente, sairia para 130.
Então, eles não colocam em pauta isso, né? Deixa tocar, porque aí desenquadra mais rápido, vai mais rápido pro Simples Nacional, aumenta a base arrecadatória. Cara, assim, este governo é arrecadatório, ponto. Ele quer dinheiro, ponto. Ele precisa fazer esse monte de ajudas, né? Que ele entende que existe essa grande e máxima necessidade. Investir em educação, por exemplo, para tirar a pessoa de uma situação de risco no qual ela fica dependendo internamente do governo, ele não quer. Então, a gente sofre penalidades por estar no Brasil e ter essa política que a gente tem aí. Tem até um ouvinte aqui que tá comentando, não apareceu o nome dele aqui ainda, eu até perguntei, ele tá digitando, mas ele disse assim, quem ganha mais tem que pagar mais, tá ganhando, paga. Jesus disse, dá a César o que é de César, é mais ou menos mas por aí. Esse César também, vamos dar licença, né? César tá com a boca muito grande. César tá muito pidão, ele tá digitando. Pidão. Mas e aí, 9h51, Edjade, tem algum detalhe ainda com relação ao MEI? Antes de trazer aqui uma pergunta do Daniel e também um comentário aqui do Alexandre. Tá. Essa declaração, eu queria que você explicasse melhor essa declaração. Eu tô batendo bastante forte nisso, nesses pormenores, porque assim, a gente sabe o tamanho do MEI, né? Uhum. A gente tava até comentando em off aqui, né? A Cris me passou que em Cuiabá são 48 mil, né? 48 mil MEIs registrados, liberados para trabalho. No Mato Grosso são 282 mil, né? Então você vê que é muita gente envolvida, né? Mexe nessa economia aí. Muita gente envolvida, né? Então, assim, aumentou também o MEI no Brasil depois da pandemia, né? Muita gente perdeu o emprego, outras pessoas tinham um sonho de empreender, já tem um negócio na cabeça, ou algo que já empreende, mas não está formalizado. Uhum. Então, isso foi um empurrão assim mesmo para começar a empreender. Então, cada dia que passa, está crescendo mais esse número de MEI, que é importante, porque movimenta a nossa economia. Então, assim, a economia do país hoje não é somente os grandes, né? Também os pequenos negócios, que é importante também. Os micronegócios. Os micronegócios, exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa já está ali empreendendo, mas tem aquele medo, né? E às vezes é assim, CLT. Então, essa semana, lá na praça, eu formalizei, né, uma pessoa que já tem a carreira consolidada, tá? É médico, e ele foi lá exatamente para abrir um MEI porque quer empreender em outros ramos, né? Em outras atividades. Então, assim, é importante também a pessoa pensar, não, posso mudar a minha vida. Eu recebo ali benefícios do governo, mas eu quero mudar a situação. O MEI é uma porta de entrada para isso, mudar essa realidade. Exatamente, é bem isso mesmo. Oi, Edjade, é óbvio, né, que essa pauta nossa aqui, ela acaba ganhando e não teria como ser diferente contornos políticos, né? E já tem gente te chamando de bolsonarista aqui. Nunca. Eu vou lata. pedir pro Panoc reproduzir pra gente o áudio rapidinho do Becão e também do seu João Viana, que eles estão trazendo esse contorno político aqui também para essa pauta econômica. Dá para reproduzir na sequência? E aí a Edjade traz os comentários, é esse de 25 segundos e o de 28. 48 mil mês registrados. Essa menina que está falando aí sobre o imposto de renda, alguma coisa, isso aí, bolsonarista no último, né? É muita gente envolvida. E eu não sou nenhum nem outro, sou brasileiro. Agora essa menina aí, bolsonarista, só critica o governo atual. Muita gente perdeu Tem que torcer para dar certo, tá torcendo para estar tudo errado. Camila, uma coisa que a entrevistada não falou aí, não fala, é que o governo tem que arrecadar muito mesmo, porque o Congresso é caro para a população brasileira, o Senado é caro, o Poder Judiciário é caro, então tem que arrecadar dinheiro mesmo. As emendas que eles levam é muito dinheiro e ninguém está falando nada, né? Bom dia. Leva para ela aí. Tá aí, Edjade. Edjade, tu é bolsonarista, conforme o Becão falou, e seu João Viana falou que o governo tem que dar conta de toda essa gente aí, que tá tudo caro. Ele que produziu, né? E veio do Bolsonaro essa história de gerar essas emendas, entregar essas emendas, não sei se você lembra da história, né? Então, esse que é o problema do Brasil, né? É pensar... de alguns brasileiros, de pensar pequeno. Porque a gente fala isso, ou é de um lado ou é do outro. Na época do Bolsonaro batia pra caramba quando Paulo Guedes fazia coisas que não deviam ali. A gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Então, assim, não quero levar pro lado político e vou continuar falando, porque tá errando mesmo, e é isso aí mesmo, e ponto. Acabou.
Tá lá, menino. 9h55. Tem outro recado? Eu tenho. Depois Jesus misericórdia. Então vamos embora pro recado. Depois eu vou trazer o áudio, não sei nem mais de quem. Do Daniel. Agora preste atenção nestas notícias. Alunos da rede estadual de ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E esta outra. Alunos de escola estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E esta notícia aqui. Estudantes da rede estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. Tem mais. Banda de escola estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em concurso no Rio de Janeiro. E não para por aí. A aluna de escola estadual de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Tem mais notícia. Estudante de escola estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. Olha só esta, Educação Pública de Mato Grosso salta da 22ª para o 8º lugar no IDEB. Sabe o que essas notícias têm em comum? Todas mostram que a educação abre portas para o futuro, com jovens que escolheram dedicar a vida aos estudos. Para quem escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Camila Ribeiro. 9h57, seu Pinheiro falou, eita, de gente falou pronto e acabou, cortou foi na raiz. Ele tá dando risada aqui, de gente, tá na nossa sintonia. Daniel mandou um áudio também, Pedro, com uma pergunta aí pra Edjade, é o áudio que eu mandei um pouquinho antes do comentário do Alexandre, esse de 1:07, dá pra gente reproduzir nesse momento? Bom dia, Camila Ribeiro, bom dia, Pedro, aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Mandar um bom dia aos moradores aqui da Chácara dos Pinheiros, que tá frio demais, né? Na minha época de escola, Camila, riscava o braço ali, se ficasse branco, não tinha tomado banho, né? Acho que você pegou esse período aí, né? E é só uma pergunta, né, economista, você sabe, sou super fã dela aí, só que ela não falou aquele dia, chácara, pra mim ver se ela fala. O governo, ela comentou aí que gasta mais que arrecada, né? É como se fosse o povo colocando com a colher para a janela dentro e o governo jogando de pá porta fora, né? Não vai equilibrar nunca. O que falta é uma gestão. O que falta para o governo, né? Evitar isso. É sempre o presidente, né? Controlar as contas? Ou isso não tem controle, não vai ter nunca. A gente não vai conseguir ser um país com uma boa economia. Se ela puder responder, agradeço, Camila. Pede para ela falar chácara para mim ouvir bem, se ela sabe falar. Muito obrigado e até amanhã. E aí, Edjade, você sabe falar chácara ou não? Você falar chácara? Pronto, chácara dos Pinheiros. Muito legal. Então, e aí, Daniel? É um conjunto de tudo, né? Porque hoje o orçamento... Ele tem a questão que o governo federal, os governos, né, estaduais também municipais, eles são que faz a peça orçamentária e encaminha à parte do legislativo, mas ali tem a questão não só da parte de saúde, educação, saneamento básico, né, os itens que é sobre responsabilidade, mas também tem aquela questão do Ministério Público, do Tribunal de Contas, né, do próprio Legislativo, do Judiciário, então tudo ali tá composto e que o governo precisa fazer arrecadação para pagar também esses outros entes que faz parte do governo, né? E o que a gente percebe? Todo mundo gosta de gastar, né, gente? Todo mundo. Se eu vou pro Judiciário também, é aquela coisa, assim, ninguém quer cortar na carne, né? Olha, vê as contas, a gente vive falando, né, Camila, de finanças pessoais, mas a pública tá o caos, né? Ele já está falando, o governo federal ele já está falando daquele quesito de que ano que vem não tem dinheiro, 2027 não tem dinheiro mesmo para nada, porque eu não vou ficar explicando questões tão teóricas, nem dá tempo, né, que a gente está com o tempo em cima, mas talvez eu traga isso de uma maneira mais pormenorizada. Eu dei aula de finanças públicas há muito tempo, acho que durante mais de 10 anos trabalhando com finanças públicas, dei aula para muitas cursinhos aqui no estado, na própria UFMT também, né,
nos programas de pós-graduação. Então, dá para a gente estar discutindo melhor sobre a pauta. Então, é um conjunto de todos terem que olhar para o que efetivamente entrega e fazer os devidos cortes que são necessário. A gente não aguenta mais pagar mais impostos. Por que o IOF pegou? Porque, cara, foi na veia. E pega numa parte muito sensível da economia, que é o crédito, né? E as pessoas demandam crédito porque não tem dinheiro. Olha que coisa. E vai lá e você faz negócio, você vai pagar mais imposto ainda. Além do juro que tá um absurdo, vai pagar mais imposto. Então, isso pesa. Isso, às vezes a gente fala assim, a pessoa tem problema de renda, mas o próprio governo dificulta a vida nossa a nos controlar e não ter dinheiro para, poupar para nós mesmos. Porque se a gente tem esse valor, vai para a mão do governo. Então vamos fazer uma pausa rapidinho, a gente volta para a reta final do nosso bate-papo e dá tempo de eu falar com o Alexandre também. É bem rápido. Elas estão brigando comigo aqui, porque graças a Deus, né, gente? Tem muita mensagem que chega e às vezes não dá tempo pra eu trazer tudo. Eu já ia deixar de fora o Alexandre e também a Vera. E a Vera tá perguntando, Camila, o que é que você tem contra mim? Nada, o tempo que tá correndo contra mim. Mas o Pedro gentilmente cedeu alguns minutinhos pra gente trazer a participação da Vera e do Alexandre também. Mas bem rapidinho, porque de gente tem compromisso. Nossa convidada também segue aqui conosco também nessa manhã. Rapidinho respondendo primeiro a Vera, Edjeide, qual a situação de quem tem investimento e não dívidas com o aumento do IOF? A questão do investimento só se for estrangeiro. Agora com o estrangeiro também eles deram uma recuada. Então, o investimento não. Não tem impactos. Não. Alexandre, bom dia, meus amigos. Reduzir gastos e privatizar é o caminho. Porém, o governo Lula e o fraco ministro, que ele chama de Tachad, fogem disso como o diabo foge da cruz. Estão realmente perdidos e acredito que conseguiram atingir o objetivo de falir o país. Um exemplo, o rombo poderia ser praticamente coberto com os valores doados pela Lei Rouanet. Após as pressões dos bancos, eles retiraram o plano C da gaveta e irão vender algumas concessões de extração de petróleo. Isso. Alexandre Ramos, que participa conosco. É isso mesmo, Alexandre. Eles estão... Bom, se não der certo com o IOF, eles vão para essa parte, né? Pelo menos foi o que eu também acompanhei. Muito bem, reta final por aqui, Edjeide. Deixamos passar batido aí algum assunto ainda relativo ao MEI, alguma observação que você queira fazer nesse momento e também deixar aí à vontade a Cristineide Pontes, que é analista técnico do Sebrae, Mato Grosso, participou conosco nessa manhã. Se o ouvinte quiser saber mais do trabalho do Sebrae, quiser também se inteirar, se regularizar, né? Muita coisa que você compartilhou conosco, ação que está acontecendo na Praça da República, mas para além dessa ação, como é que o pessoal encontra o Sebrae para tirar dúvidas aí e se ajustar ao MEI? Então, o Sebrae está aqui na Avenida do CPA, né, um prédio na Avenida do CPA, também pelo 0800, 570 0800. Temos os nossos pontos parceiros também, né? Temos aqui as salas do empreendedor, temos lá no Palácio do Comércio, na CDL Cuiabá. Na CDL tem, E também lá no shopping de Várzea Grande, também temos um parceiro que é a Prefeitura de Várzea Grande. E temos a agência nova, né, do Sebrae no Goiabeira Shopping. Tá lá. Lugar é que não falta para procurar o Sebrae, né, Cris? Meninas, queria agradecer vocês nessa reta final. Hoje a gente vai embora um pouquinho mais cedo, Pedro Panoc, é isso? Como é que tá o nosso time aí? O que você me orienta? Não, vamos ficar até às 11. Até às 11 ou até 10h30 ou até agora? Até agora. Até agora. Então tá. Daniel Teixeira não tá conosco nessa semana com o CBN Negócios à Mesa, porque ele tá cumprindo e participando de algumas agendas, algumas reuniões, eventos. Tá viajando em São Paulo, né? Tá batendo perna de gente nos abandonou? Tá na FISPAL. Tá num compromisso em São Paulo. Semana que vem ele tá de volta, mas aí semana que vem é de gente que não vai estar por aqui, né? Que vai estar batendo perna também. Não, eu vou estar estudando. Então é isso, a gente vai ficando por aqui nessa quinta-feira. Obrigada, Cris, pela companhia nessa manhã. Seja sempre bem-vinda, né? Toda a equipe do Sebrae aqui para nos trazer essas informações, levar esses serviços ao ouvinte. Obrigada também, Edjeide. Obrigada, gata. Obrigada a todos. Vamos